A prosperidade dos ímpios. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor e suas misericórdias estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu realmente espero que todos estejam bem. Queridos, quero aqui dizer para vocês que os nossos estudos estão sendo deixados aqui no canal do YouTube, do Spotify, para que você acesse diariamente, escute os estudos que são deixados para vocês, estudem. E aqui também você vai encontrar os horários que são realizados, estudos bíblicos ali na nossa igreja durante a semana, bem como os horários das reuniões. Nós temos escolas bíblicas sendo realizadas aos domingos às 8h30 da manhã e às 5 horas da tarde. Então venha, participe conosco para que você aprenda mais sobre a Bíblia, que é alimento para as nossas vidas. Você vai sempre ser incentivado aqui a ler a Bíblia todinha, diariamente, constantemente, porque ela é alimento para as nossas vidas, para as nossas almas, para o nosso espírito, para todo o nosso corpo. Hoje nós vamos estudar aqui o Salmo de número 73. Ele é um salmo grande, bem comprido mesmo. Ele tem 23 versículos, 28 versículos, e nós vamos ler aqui até ali por volta do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com sua boca arrogam a si os céus e com a sua língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me útil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Vamos parar aqui e hoje eu me baseei este estudo aqui no livro do John Stott, que chama Salmos Favoritos, Inspiração e Sabedoria dos Salmos. John Stott diz que a providência de Deus, sua ordem moral do mundo, é um problema que sempre frustra a mente humana. O livro de Jó e os salmos aqui de número 37 e 49 e o de 73, que é esse que estamos estudando hoje, dedicam-se a este tema. O problema pode ser indicado de maneira simples. Deus se revelou bom e justo, punindo a maldade e recompensando a bondade. Se ele é todo-poderoso e de todo bom, por que permite que um estado de coisas moralmente perverso continue na terra? Longe de serem alcançados pela justiça, os ímpios florescem como frondosa árvore nativa. Eles não apenas escapam impunemente da maldade, mas parecem estar isentos dos problemas que afligem as outras pessoas. Resumindo, a honestidade não é a melhor política. Não vale a pena ser bom.
São os ímpios que prosperam enquanto a adversidade sobrevém aos justos. Esse é o contexto deste Salmo de número 73. O salmista começa com a convicção sustentada por todas as pessoas piedosas, mesmo diante de circunstâncias aparentemente contraditórias. Certamente Deus é bom para os puros de coração. Esse é um axioma da religião revelada e não pode de modo algum ser renunciado. O salmista continua: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Primeiro, ele estava preocupado com o fato de os ímpios serem imunes a doenças e desastres. Em seguida, com a arrogância deles, ele também estava preocupado. Os olhos e o coração, as palavras e a aparência dos ímpios estão cheios de presunção. Não apenas com a língua se apossam da terra, mas também arrogam a si o céu. Nós vemos isso lá no versículo 9, quando diz o seguinte: desandam falar contra os céus e sua língua percorre toda a terra. Somada à sua imunidade a problemas e arrogâncias, está a popularidade que os ímpios têm no mundo. As pessoas perguntam por que Deus é que de fato... as pessoas perguntam por que Deus. Por que? As pessoas perguntam por que a Deus. Se é que de fato ele tem ciência dele, não os pune. O salmista então conclui sua descrição dos ímpios. Sempre são despreocupados, aumentam suas riquezas. Em seguida, clama amargamente: certamente foi-me inútil manter puro o coração. Pois, enquanto os ímpios prosperam, o salmista o dia inteiro é afligido. Lá no versículo 14 diz isso. No versículo 14 diz: pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se os ímpios prosperam, então é inútil ser justo. A justiça não compensa, os grandes dividendos vão para os ímpios. É isso que conclui o salmista neste salmo. A razão por que o salmista quase tropeçou e caiu é que sua abordagem estava completamente errada. Ele cometeu pelo menos 3 erros aqui. Primeiro, segundo John Stott, teve inveja dos ímpios. É, pois, sempre errado ter inveja da liberdade que o pecador tem para pecar. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Nós vemos essa palavra escrita lá em Provérbios 23, no versículo 17. O segundo erro foi que o salmista ficou amargurado com Deus, como mais tarde confessa nos versículos 21 e 22, quando ele diz aqui: quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Então, o salmista ficou tão amargurado que ele confessa nesses versículos a Deus. Fazer queixas presunçosas contra Deus é comportar-se como um animal irracional e não como um ser humano racional. O terceiro erro do salmista foi ser tentado a desistir. Quando tentou entender tudo aquilo, disse ele, achou muito difícil. No versículo 16 ele diz: quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, uma tarefa difícil. Ele não pôde encontrar uma solução e viu-se propenso a ceder ao desespero, mas a perplexidade e a falta de esperança duraram apenas até que entrou no santuário de Deus. É dado discernimento àqueles que, com humildade, buscam a face de Deus. O cristão do século XX precisa aprender esta lição.
quando estamos perplexos com os problemas do governo providencial de Deus no mundo, não devemos olhar para os ímpios com inveja, nem para nós mesmos com uma autopiedade amargurada. Tampouco devemos desistir de procurar qualquer solução e entrar em desespero, mas sim cair de joelhos e olhar para Deus. Então, do lugar secreto do Altíssimo, vemos as coisas como Deus as vê. Assim é a palavra e a visão de Campbell Morgan, que diz que Deus vê do seu lugar secreto altíssimo. Deus vê todas as coisas. Nossos problemas pioram porque somos limitados e míopes. É uma questão de perspectiva. Uma montanha que parece uma ameaça, quando estamos ao seu pé, eleva-se acima de nós, reduz-se a algo insignificante e inofensivo, quando a vemos à distância ou do alto. Portanto, o problema da providência de Deus não pode ser resolvido no contexto limitado do tempo da Terra. Sua solução aguarda o mundo que há de vir e a eternidade. Muitas das desigualdades da vida permanecerão agora, mas os erros serão corrigidos, o mal será vingado e os bons serão justificados no juízo final. É por isso que precisamos continuar a entrar no santuário de Deus. No versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. É ali, no santuário de Deus, que a nossa perspectiva é ajustada e a nossa visão fica mais nítida. O que o salmista pôde compreender no santuário de Deus foi o destino dessas coisas ímpias, das pessoas ímpias. Elas prosperam agora, mas na verdade Deus as põe em terreno escorregadio. Nas palavras de Jesus, elas estão no caminho amplo que leva à perdição. Por fim, a morte irá reivindicá-las e elas serão destruídas. De fato, como um sonho que se vai quando acordamos, a própria lembrança delas desaparecerá. Se esse é o destino dos ímpios, o destino dos justos é muito diferente. No versículo 23, o Senhor diz: todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Isto é, embora os ímpios prosperem agora para perecerem no final, os piedosos desfrutam da presença de Deus perpetuamente, tanto agora como para sempre. O povo de Deus pode até sofrer devido à carência e à perseguição, mas sua riqueza permanente está no próprio Deus. Em uma das expressões mais sublimes da religião pessoal no Antigo Testamento, o salmista continua dizendo: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Nos céus e na terra, no tempo e na eternidade, o Deus vivo é sua herança para sempre. Essa comunhão com Deus é vida eterna. A morte não pode perturbá-la nem destruí-la. Para concluir, é resumido o destino contrastante dos piedosos e dos ímpios, conforme o que o salmista percebeu no santuário de Deus. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Sem dúvida, a proximidade com Deus não parece ser algo bom para os materialistas, pois pode implicar tristeza e sofrimento no mundo. Mas os que valorizam as verdadeiras riquezas sabem que esse algo bom, que é real e eterno, está em Deus. Querido, que Deus te abençoe, reflita sobre este estudo e nos vemos até amanhã no nosso próximo estudo.